Como jogar xadrez? Um guia completo para iniciantes. Quem não quer ser um intelectual legal e jogar xadrez como um profissional? Pense nisso. Este jogo definitivamente se destaca de todos os outros e tem muitos admiradores em todo o mundo. Você quer participar e aprender as regras básicas e até alguns truques e técnicas vencedoras? Então fique à vontade e assista. Estamos prestes a revelar todos os segredos. Mas antes de entrarmos em detalhes, inscreva-se e ative as notificações. Agora você não vai perder nada. Ok, vamos começar com uma introdução básica ao xadrez para facilitar a compreensão do restante ou simplesmente refrescar sua memória. Um tabuleiro de xadrez consiste em 64 espaços quadrados. Temos as colunas indo de cima para baixo, em sua direção e do seu oponente, e marcadas de A para H. E depois, as fileiras horizontais, de 1 a 8. Cada um dos 64 espaços é identificado pela combinação de uma letra da coluna e um número da fileira. O jogador com as peças brancas inicia. Cada peça de xadrez tem um nome e recursos de movimentação específicos. Não esqueça de posicionar o tabuleiro corretamente antes de começar. Cada jogador deve ter um quadrado escuro no canto inferior esquerdo. A primeira peça sobre a qual vamos falar é a torre. Elas ficam nos cantos do tabuleiro, que são A1 e H1, para um jogador, e A8 e H8 para o outro. O melhor sobre as torres é que elas podem se mover por qualquer número de quadrados vazios, tanto na vertical quanto na horizontal. Se alguma peça do seu oponente bloquear um de seus caminhos, mova a torre para o quadrado ocupado e capture-a, parando em seu lugar. Mas lembre-se de uma coisa importante: as torres não podem pular peças. Se uma de suas peças estiver entre a torre e a peça do seu oponente, esse movimento não funcionará. Em seguida, daremos uma olhada mais de perto no cavalo. Eles são colocados nos quadrados B1 e G1 para um jogador e B8 e G8 para o outro. Ao contrário das torres, os cavalos podem pular outras peças e, na verdade, são as únicas que podem fazer isso. Eles se movem em um padrão em forma de L, 2 quadrados na horizontal e 1 na vertical, ou 1 na horizontal e 2 na vertical. Tenha em mente que os cavalos só podem capturar uma peça quando o aterrissarem no quadrado dela. Em seguida, temos os bispos, nos quadrados C1 e F1, ou C8 e F8. Eles podem se mover sobre qualquer número de quadrados livres, mas apenas em direção diagonal. Assim como as torres, podem capturar a peça de um oponente em seu caminho, parando no quadrado que ela ocupava. Mas afastem-se todos! É hora do rei e da rainha entrarem no jogo! Bem-vindas, vossas majestades! Você só tem uma rainha, D1 para uma rainha branca ou D8 para uma rainha negra. E ela é a peça mais poderosa no tabuleiro. Basicamente a torre e o bispo combinados. Ela pode literalmente fazer o que quiser, movendo qualquer número de quadrados vagos horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente. Ela captura peças em seu caminho, movendo-se para os seus quadrados. O lugar do rei é um dos 2 últimos quadrados vazios, E1 e E8. O rei não é tão poderoso quanto a rainha e só pode andar um quadrado de cada vez na horizontal, vertical ou diagonal. Ele pode atacar qualquer peça, exceto o outro rei. Mas não subestime. O rei é incrivelmente valioso. Se você o perder, perde o jogo. Portanto, tente protegê-lo a todo custo. Finalmente, temos uma fileira inteira de peões para proteger suas outras peças. Eles ficam nas fileiras de A2 e H2 para um jogador e de A7 para H7 para o outro jogador.
Os peões andam um quadrado para a frente com uma exceção. Na primeira vez que se movem, podem avançar 1 ou 2 quadrados, mas nada mais depois do primeiro movimento. Apenas um quadrado de cada vez, todo o resto do jogo. Há um ponto negativo nos peões. Se a peça do seu oponente estiver diretamente em frente dele, você não poderá movê-lo para frente, nem capturar o adversário. Fale de inconveniente, certo? A única maneira do peão capturar outra peça é na diagonal, sempre movendo-se uma casa. E agora, já temos todas as peças de xadrez. Ok, para ganhar e se tornar um verdadeiro campeão de xadrez, sua tarefa é dar um checkmate no rei do seu oponente. Pode parecer moleza, mas é muito mais complicado do que imagina. Checkmate basicamente significa colocar o rei em uma posição em que ele será capturado por não poder se mover ou não estar protegido por qualquer outra peça. Quanto mais peças do seu oponente você capturar, mais fácil será para o checkmate. Apenas não focalize toda a sua energia nisso. Seu próprio rei deve estar protegido o tempo todo, para que seu adversário não possa alcançá-lo. Antes de dar checkmate, você pode apenas fazer um ataque. Isso significa que precisa ter uma de suas peças podendo alcançar o rei do seu rival. Nesta situação, você deve dizer cheque em voz alta para deixar seu rival evitar o checkmate, movendo o rei para qualquer quadrado livre ou bloqueá-lo com alguma outra peça, ou ainda capturar a sua peça que colocou o rei dele em xeque. O mesmo se aplica a você também. Se o seu rei está em perigo de um cheque, você tem as mesmas 3 opções para escapar. Para evitar um ataque como esse, pense cuidadosamente antes de fazer qualquer movimento que possa expor seu rei. Apenas uma regra se aplica aqui. Não mova o seu rei para um quadrado que a peça do seu oponente possa se mover em seu próximo movimento. Mas chega de teoria, vamos falar de estratégias. Mesmo que o jogo termine com checkmate, cada uma das peças tem seu próprio valor relativo de força ofensiva. Para peões, é 1 ponto. O valor de um cavaleiro é de 3 pontos, 3,5 pontos para um bispo, 5 para uma torre e 9 para uma rainha. Isso é realmente útil ao comparar o valor total de pontos de cada jogador para ver quem está em desvantagem durante o jogo. O mais importante é conhecer os pontos fortes de qualquer peça. Os peões, por exemplo, são mais fortes quando estão juntos, em corrente, para proteger uns aos outros. Tente mantê-los assim, a menos que você veja uma incrível oportunidade de fazer um grande movimento estratégico. Cavalos são fracos e inúteis se você os mantiver perto da borda do tabuleiro. Eles podem controlar até 8 quadrados, mas quando você os coloca perto da borda, esse número é cortado ao meio. Use as habilidades deles a seu favor, em vez de limitá-las. Os bispos são mais fortes quando estão em longas diagonais. Eles podem controlar mais quadrados. As torres têm mais poder em campo aberto. Tente posicionar suas torres em colunas e fileiras. Elas também podem ser muito úteis na 7ª fileira para as brancas e na 2ª para as pretas, mas somente se o rei do seu oponente estiver em sua posição inicial. Mas e as rainhas? Elas estão esbanjando energia em qualquer quadrado, certo? Bem, o centro do tabuleiro é, na verdade, estrategicamente o melhor lugar para elas, mas também o de maior perigo. Jogadores de xadrez bem-sucedidos sugerem manter a dama a certo distanciamento do centro e tentar não bloquear seu movimento com suas próprias peças. Para os reis, há apenas uma regra estrita: faça tudo o que puder para garantir que seu oponente não chegue até ele. Se você quiser dominar e ser a força principal do jogo, tente controlar o centro do tabuleiro. Sua jogada inicial pode ajudá-la a fazer isso. Um peão D ou E é uma ótima maneira de começar e abrir o centro do tabuleiro. Os melhores companheiros depois de alguns movimentos de peões são os cavalos e os bispos. Para reivindicar o centro, use seus peões enquanto ataca seu oponente com todas as outras peças.
Ele terá que ficar na lateral com opções limitadas para escolher. Mude as coisas e use todas as suas peças, exceto o rei, é claro. Se você deixar algo de fora, desperdiça o potencial e as habilidades dessa peça. Mas não faça um movimento no calor do momento. O xadrez é um jogo muito estratégico e você tem que pensar muito à frente e não apenas mover peças sem noção. Ao mesmo tempo, deve observar seu adversário de perto e tentar prever sua estratégia e plano. Muitas coisas para fazer de uma vez, mas você definitivamente vai adorar. Além disso, não desista de suas peças sem lutar. Leve o tempo que achar necessário e analise o tabuleiro todo com cuidado para ver todas as suas opções e movimentos possíveis. Não se apresse, vá devagar e não perca nada. Vamos falar sobre o movimento en passant de um peão. Como você já deve ter adivinhado, é francês e significa de passagem. En passant é um movimento de captura especial que um peão pode fazer. Se você está jogando com o branco, seu peão deve estar na quinta fileira e o preto na quarta. Para você capturar en passant, o peão do seu oponente deve mover 2 quadrados para a frente e aterrissar próximo ao seu peão. Isso deve ser o primeiro movimento dele, pois é o único momento que o peão pode andar 2 casas. Lembra? Então, se isso acontecer, você pode mover seu peão para a frente na diagonal, para o lado onde está o peão do seu oponente, e fazer a captura ao passar. Mas isso tem que ser feito imediatamente, ou você perde sua chance. Há mais movimento de peão chamado promoção de peões. Se ele alcança até o lado mais distante do tabuleiro, que é a 8ª fileira para o branco e a 1ª para o preto, ele deve imediatamente ser promovido a qualquer outra peça, exceto o rei. O melhor é promover seu peão à rainha, mas uma outra torre, bispo ou cavalo também não será nada mal. Finalmente, há um movimento muito útil, roque, para proteger o rei. É usado para tirá-lo do meio, onde está mais exposto ao perigo. Para fazer o roque, mova seu rei 2 quadrados em direção a qualquer torre, e então a torre passa pelo rei, ficando no quadrado ao lado dele. Lembre-se de que não pode haver peças entre a torre e o rei. Além disso, o rei não deve estar em xeque, e tanto ele quanto a torre têm que ser peças que ainda não fizeram um único movimento no jogo. Se todas essas regras se aplicarem, você pode, com confiança, fazer o movimento roque. Então, você decidiu aprender a jogar xadrez? O que mais te atrai neste jogo? Conte-nos seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de nos dar um like e inscreva-se para ficar no lado incrível da vida. Tchau!